E é nessa forma de pensar e de encarar o Evangelho que eu gostaria de compartilhar com a igreja essa passagem, Efésios 3, dos versos 14 até o 21. Um texto maravilhoso, um texto realmente sublime, uma oração que Paulo faz que nos deixa de boca aberta, porque eu creio e eu mesmo nunca fiz uma oração semelhante a essa, e talvez também você nunca tenha feito, por não se sentir digno e nem ter a ousadia para tal oração. Mas nós vamos entender as dimensões do Evangelho de Cristo. Qual é a largura, a altura, o comprimento e a profundidade desse Evangelho através dessa oração do apóstolo Paulo. Vamos ler. Quem não estiver com a Bíblia ou não puder, acompanhe a leitura que eu farei do texto. Quem estiver em casa aí também, acompanhe a leitura de Efésios 3, do verso 14 até o 21. Diz assim a palavra: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, nós ficamos realmente extasiados, ó Pai, pela Tua Palavra, porque ela é transformadora, porque ela mexe conosco, porque o fato de nós lermos a Tua Palavra, ela já movimenta o nosso coração e a nossa mente em direção à Tua pessoa, ó Pai. Que o Senhor nos ilumine, nos dê sabedoria, ó Pai, que a mensagem seja muito superior a qualquer coisa que o mensageiro diga. Que o Senhor me use e que ilumine o nosso entendimento, para que compreendamos essa dimensão da Tua Palavra. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu pensei num tema para essa meditação, né, e eu coloquei as dimensões do Evangelho. Quando eu era mais jovem, 14, 15 anos, não muito tempo atrás, só uns 40, né, Volney? Mas eu me lembro muito bem que eu gostava muito de ciências. Não sei quantos já estudaram naquele livro que tinha um macaco chimpanzé na capa. Se eu não estou enganado, é da 7ª série. Quem é da minha época aí vai se lembrar. Vocês se lembram? Kênia se lembra disso? Mais riu, né? Talvez ela tenha... Hã? Pois é. Então tinha um livro de ciências da 6ª série que tratava de ciências naturais. E ali você era encaminhado por toda a beleza da criação, né? Tudo aquilo, todas as espécies, todas as coisas que Deus havia criado. Eu já sabia disso naquela época. Inclusive até a teoria do criacionismo constava nesse livro, que hoje a gente sabe que isso foi, de certa forma, expurgado dos livros de ciências e da nossa educação. E eu gostava muito de todo o escopo da ciência, né? Eu me interessava pelos dinossauros, me interessava por astronomia, e conhecia muitas coisas, que para a época, para um garoto de 14, 15 anos, era algo assim, meio estranho, né? Era o que vocês chamariam hoje do nerd, né? Aquele que fica só estudando e tal, mas eu gostava disso. Eu brincava, me divertia, mas eu gostava disso também. E o curioso é que aquela experiência que eu tive há muitos anos atrás, ela já mostrava para mim uma realidade que muitas vezes nós não percebemos do tamanho do nosso Deus.
de como o nosso Deus é gigantesco, é imenso, é eterno, é imutável e tantos outros atributos que Ele possui e que talvez você não perceba isso no seu dia a dia. E eu me lembro muito bem que a distância da estrela mais próxima de nós, ela está a 4,5 anos-luz da Terra. Se vocês entendem qual que é esse tamanho, qual é esse comprimento, eu sabia também que a luz do Sol leva 8 minutos para chegar até aqui à Terra. Então, se acontecesse qualquer coisa com o Sol, nos 8 minutos anteriores, eu só saberia daqui 8 minutos. E essa medida, anos-luz, é uma grandeza física, que é a distância que a luz percorre a 300 mil quilômetros por segundo. E vocês sabem que os foguetes hoje, que têm uma tecnologia imensa, eles conseguem alguns milhares de quilômetros. Mas nada se compara, na atualidade, à velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Quer dizer que eu levaria 4 anos e meio se eu tivesse um veículo que me levasse até Antares, e demoraria 4 anos e meio para essa viagem, na ida, e 4 anos e meio na volta. E o curioso é que o universo tem um diâmetro aproximado, que os astrônomos já mediram, e ele é de 93 bilhões de anos-luz. Imagine que você poderia viver bilhões de vidas dos seus pequenos 70, 80 ou 100 anos e não conseguiria fazer uma viagem que atravessaria o nosso universo. 93 bilhões de anos você demoraria para fazer essa viagem. Entendem como essas dimensões parece que passam despercebidos da nossa curiosidade escolar, acadêmica, ou mesmo do nosso dia a dia, mas elas revelam a dimensão do nosso Deus, a grandeza, a grandiosidade, a majestade, o poder, o senhorio, a soberania, o controle de tudo. O nosso Deus é um Deus imenso. E o apóstolo Paulo aqui, voltando para o texto, dirige essa carta aqui aos Efésios, quando ele estava preso na cidade de Roma. Ele havia pregado ali em Éfeso durante 2 anos, aquela igreja foi plantada por ele, e agora, alguns anos depois, ele escreve uma carta aos Efésios, exortando-os, confortando-os, admoestando eles e os consolando também, porque ele sabia da fé que aqueles irmãos tinham ali na igreja. E ele se dirige aos irmãos para fortalecê-los, embora eles estivessem preocupados com a situação de prisão do apóstolo Paulo. É nesse contexto todo aí, com essa introdução e sobre tudo isso, que eu quero falar de uma das que eu acho e penso ser a oração mais ousada que foi feita dentro da Bíblia. Algo que, se o apóstolo Paulo não tivesse escrito, eu nunca sonharia de falar isso, ou mesmo você pensaria dessa forma, porque é algo sublime, algo grandioso, é algo de uma pessoa que tem uma experiência gigantesca no Evangelho, que conhece o Evangelho em toda a sua profundidade, mas é uma oração que eu gostaria de fazer, e é uma oração que Paulo pede que nós façamos ao nosso Deus. E ele começa dizendo aqui, então, nessa carta, Paulo fala aqui como Deus planejou tudo desde a eternidade, como a graça de Deus nos trouxe a salvação em Cristo Jesus. A gente pode ver nos capítulos anteriores aí, Paulo fala no início aí sobre a redenção, Paulo fala do pecado para a salvação através da graça, Paulo fala que os judeus e gentios serão unidos numa só família, num só povo, e depois ele fala sobre si mesmo como vocacionado e direcionado por Deus para ser apóstolo. E ele, então, ora novamente agora. Uma segunda oração na carta de Paulo, ela começa aqui. A partir do versículo 14, então, o que Paulo fala nesse ponto aqui? O que Paulo diz de tão sublime, que muitas vezes a gente passa por esse texto e não entende a profundidade, a largura, o comprimento, a dimensão desse texto para a sua vida e para a minha vida. Eu passo por ele e muitas vezes é um texto que, eu creio que eu já tenho isso. Nós temos essa facilidade de tentar aculturar a Bíblia à nossa realidade. Não, isso aqui eu acho que eu estou legal, eu estou bem nesse ponto aqui. Mas será que está mesmo? Depois que a gente terminar o estudo, quero que você avalie e pense se você está
domesticando esse texto para si mesmo, trazendo ele cativo à sua experiência, ou se você está entendendo realmente o que esse texto diz. Na ciência tem uma das coisas que me chamava muito a atenção, e eu vou abrir aqui só um parênteses novamente para falar disso, que é a quarta dimensão. Não sei quantos já ouviram falar nisso, mas boa parte que já passou pelos bancos de faculdade já deve ter ouvido falar um pouco da teoria da quarta dimensão. É uma dimensão que supera tudo isso que você conhece, essas paredes aqui e tudo mais. É algo que está além da nossa compreensão. É algo que está fora. É algo que está numa mistura de espaço e tempo e que talvez proporcionaria uma viagem no tempo. Vocês já devem ter visto muitos filmes com relação a isso. Isso se trata da visão que os homens têm de uma quarta dimensão. O que isso quer dizer com respeito à Bíblia? Eu quero dizer que você só vai conhecer a dimensão completa do Evangelho de Cristo quando você puder entrar nessa nova dimensão que o apóstolo Paulo aqui fala e que a nós dá a conhecer e que é algo que você só pode conhecer se Cristo lhe permitir. Por isso que a palavra de Deus ela é loucura para aqueles que não a entendem, para aqueles que não são salvos, para aqueles que não são eleitos, para aqueles que não são predestinados, para aqueles que não são da família de Deus. Ela é loucura, porque falta-lhes, para quem não conhece, o entendimento dessa verdadeira dimensão do Evangelho de Cristo. Essa é a nossa quarta dimensão. Esse é o nosso conhecimento apropriado pela graça em Cristo Jesus, que nos dá a conhecer um novo universo, um novo reino, um reino de glória, um reino de amor, um reino de paz, um reino de justiça, um reino onde Deus é Senhor de fato e de verdade. Essa é a quarta dimensão do Evangelho, que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa manhã. Poucos de nós tiveram ou têm a ousadia de fazer uma oração como essa aqui de Paulo. Vamos continuar aqui no verso de número 3:14. Efésios 3:14, né? Será que você pediria tais coisas a Deus? A gente pede muitas coisas a Deus. Pede e não recebe. Por quê? Porque pede mal. A Bíblia diz isso. Mas o interessante aqui é que nós podemos pedir além, porque Paulo faz essa oração aqui. Uma oração que eu nunca fiz e talvez você nunca tenha feito, mas uma oração transformadora na sua vida, transformadora na vida da igreja, transformadora da realidade de uma comunidade. Paulo ora por esses irmãos em Éfeso. Ele ora para que eles entendam tudo isso que ele vai começar a mostrar aqui agora. Paulo tem uma grande visão da glória de Deus aqui e algo que ele entende do assunto. Muitas vezes nós temos uma visão rasa, uma visão superficial, uma visão que molha somente os nossos pés diante de um grande oceano. E a gente não entra nesse mar do conhecimento de Deus. A gente fica aquém, a gente senta na praia e põe os pés ali e pega alguma onda que vem até os seus pés. Isso é um conhecimento raso, isso é algo superficial. Não é disso que Paulo está falando aqui. Paulo está mostrando o oceano de possibilidades espirituais que existem para quem conhece essa dimensão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está querendo levar aqueles irmãos de Éfeso e levar a Igreja União a conhecer nessa manhã. Tenha uma visão larga e abrangente do seu cristianismo, que a sua visão de Cristo, que a sua cosmovisão daquilo que Deus é, quem Deus é, o que Deus faz, como Deus faz, a sua esperança, o seu futuro, estejam mais aprofundados na palavra de Deus. Aí você vai começar a molhar os seus pés, as suas canelas, os seus tornozelos, e vai começar a entrar e experimentar essa nova dimensão do Evangelho. E Paulo aqui começa dizendo: por esta causa me ponho. Por esta causa, verso 14, a primeira parte, por tudo que Paulo havia falado antes, por causa da graça de Deus nos dando vida, por causa da misericórdia de Deus na união de judeus e gentios, por causa do mistério do Evangelho, por causa de tudo que ele havia falado, nos capítulos 1 e 2, no terceiro agora ele fala, por esta causa, por causa disso tudo que eu falei, eu quero que vocês agora parem e prestem atenção.
por esta causa, eu me ponho de joelhos. É interessante aqui entender essa expressão, porque o judeu normalmente orava em pé e com as mãos levantadas. Era assim que o judeu ortodoxo orava, mas nesse caso aqui, nós podemos imaginar Paulo aqui deixando o pergaminho, a pena sobre a mesa, e agora se colocando de joelhos, se dobrando em reverência à santidade e à gloriosa majestade do nosso Deus, e ele então ora a Deus, e faz essa oração aqui, dos versos 14 até 21. E depois ele volta e vai escrever essa experiência que ele teve com Deus em oração. Por esta causa, por nossa causa, por causa dos Efésios, Paulo se pôs de joelho. Ele estava pedindo pelos outros. Ele estava pedindo por nós também, para que nos abrisse os olhos e a gente enxergasse tanta coisa que o Evangelho tem para nos oferecer e tão pouco que enxergamos no nosso olhar míope da visão da palavra de Deus. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, em reverência. Aqui eu quero realmente conhecer o Deus das maravilhas. E muitas vezes a gente se coloca de joelhos para orar, né? Quando a coisa aperta, aí você dobra os joelhos e pede. Paulo aqui então tinha essa atitude de reverência, de quebrantamento, de entrega. Ele se põe de joelhos aqui por causa de tudo aquilo que ele tinha falado, que já era algo tremendamente especial na palavra de Deus, que só os eleitos entendem. A fé em Cristo Jesus, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, uma ressurreição espiritual que nós tivemos quando conhecemos o Evangelho, e em nós foi gerada a fé salvadora. Paulo fala, por causa de tudo isso, eu me coloco agora de joelhos, Senhor, e vou orar. Esse monte é muito alto, mas eu quero subir até o topo dele. E ele começa essa escalada na oração, e ele continua na parte B do verso 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo fala aqui da nossa identificação como filhos de Deus, como membros do corpo de Cristo, como família de Deus. E havia naquela época uma grande distinção entre judeus convertidos e gentios convertidos. E, em alguns casos, até alguns apóstolos duvidavam desse entrelaçamento. Já foi causa de discussão entre Pedro e Paulo, mas nem por isso. Paulo aqui agora lembra que todos nós somos uma família, um só corpo, um só povo, uma só raça, uma só nação, um povo eleito. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos amou, que nos chamou do império das trevas para o reino da sua gloriosa luz. Essa é a abertura da oração do apóstolo Paulo, onde ele fala de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Uma só família da fé. Nós somos identificados por Deus como pertencentes à sua família. Ora, eu vos chamo de filhos, eu vos chamo de amigos, a saber, aqueles que creem no Filho de Deus. Eu faço parte da família da fé, você faz parte da família da fé, todos nós fazemos parte dessa família. Essa é a nossa identidade. No interior a gente tem muito costume, quem viveu e quem vive, né, ou conhece alguém que mora no interior, tem muito o costume de você olhar uma pessoa e falar, aquele ali é da família de quem? Né? Lá na faixa de Gaza, lá, você pode conhecer várias famílias lá, né? Em Crixás, onde eu morava também, eu conhecia várias famílias. Algumas famílias muito antigas que têm um clã muito grande. E você sabe, o fulano, o Rui é da família dos Medeiros, né? O Volney também é, o outro é dos Oliveira, o outro do Silva, o outro... E por assim vai, mas nós somos identificados como da família de Deus. Essa é a primeira identificação e esse é o primeiro conforto e o primeiro degrau dessa escalada de Paulo aqui na oração. Nós somos identificados por Deus. Eu sou de Deus, eu sou da família de Deus. De quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. Eu sou
da família de Deus. Temos a partir daqui, desse verso, que Paulo faz essa introdução aí, algumas petições, alguns pedidos que Paulo faz nessa oração a Deus. A partir então do verso 16 aí, vamos lá, vamos ler isso aí, ó. Efésios 3:16, e ele fala: para que, segundo a riqueza da sua glória, Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Aqui nós temos então a primeira petição do apóstolo Paulo nessa oração a Deus. E é uma oração crescente, é uma oração que vai nos levar a superlativos, a comparações além da medida. E Deus fala num Deus grandioso, Paulo fala num Deus grandioso, Paulo fala num Deus imenso, Paulo fala num Deus que pode fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, sempre mais, mais. Nosso Deus é o Deus desse superlativo, um Deus que não acha comparação nesse mundo finito que nós vivemos. Por isso que você deve confiar mais ainda nele, por isso que você precisa ter ousadia para orar, como Paulo orou aqui, porque o seu Deus é um Deus do mais, é um Deus que faz mais, é um Deus que olha mais por você, é um Deus que te ajuda a todo momento, é um Deus que está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Deus. Primeiro pedido aqui, verso 16. Fortalecidos com poder no homem interior. Fortalecidos com poder no homem interior. Calvino, no seu comentário aos Efésios, diz que o homem interior, aqui para Paulo, significava a alma e tudo que pertence à vida espiritual. Ainda que o nosso homem exterior pereça, o interior, contudo, se renova dia a dia. 2 Coríntios 4:16. Paulo já havia falado sobre o homem interior. E ele usa duas figuras aqui, o homem interior e o homem exterior. E Calvino continua dizendo, ou seja, enquanto vivemos nesse mundo, nós nos deterioramos, nós vamos nos acabando. Literalmente, né? A gente vai ficando fraco, a gente vai ficando debilitado, a gente vai perdendo a saúde. A vida espiritual, porém, se torna cada vez mais vigorosa. É essa distinção que Paulo faz entre o homem exterior e o homem interior. Quantas vezes, e hoje em dia nós entendemos isso, que há uma valorização, uma glamourização, um exacerbamento do homem exterior. E de uns anos para cá, de uma década para cá, surgiu a geração fitness, a geração vegana, a geração que quer saúde apenas, a geração que quer um corpo bonito e sarado. Essa é uma valorização incorreta que a Bíblia fala. Porque esse homem exterior, essa mulher exterior, vai acabar, vai deteriorar. E a gravidade trará os seus efeitos sobre as nossas vidas. E ela começa pelos nossos cabelos, depois passa para o nosso rosto, as rugas vão surgindo e a coisa vai descendo. Isso é uma realidade. Mas hoje, a gente tira selfies e fotos e postamos a beleza do homem exterior. Essa é a valorização da nossa sociedade moderna. Mas isso aqui é um contraponto ao que Paulo está falando nessa passagem. Fortalecidos com poder no homem interior. Paulo não deseja que nós simplesmente nos tornamos fortes do ponto de vista do vigor físico, mas sim que no tocante ao reino de Deus, as nossas almas sejam nutridas com esse fortalecimento do homem interior. Paulo aqui então fala do nosso intelecto, da nossa mente, da nossa alma. É nisso que você deve aplicar o seu tempo, é nisso que você deve gastar os seus dias, se fortalecendo, se renovando no seu homem interior. E quando a Bíblia fala homem aqui, quer dizer os dois gêneros, masculino e feminino, tá? Entendam dessa forma. O pedido aqui de Paulo é o fortalecimento. E quantas vezes nós precisamos disso, principalmente nesses tempos agora, de um fortalecimento interno, de um vigor
espiritual diferente, maior do que aquele que nós temos, porque nós muitas vezes não conseguimos suportar a realidade que nós vemos agora. E a gente então se enfraquece, a gente tomba, a gente se esmorece, a gente desanima com a situação que a gente vive. É crise financeira, crise na saúde, crise na política e tantas outras crises. Mas lembre-se que tudo isso também já acontecia na época de Paulo. Crise religiosa, crise política, crise financeira, tudo isso já acontecia. Por isso Paulo pede aqui, Senhor, fortaleça o homem interior dos Efésios, fortaleça o homem interior dos membros da igreja, dessa igreja também, fortaleça-nos interiormente, para que as nossas almas sejam nutridas pelo poder de Deus. Precisamos sempre procurar esse fortalecimento, e ele vem pelo conhecimento profundo da palavra. Enquanto eu ficar com os pezinhos na areia, sem entrar para dentro desse grande mar que é o conhecimento de Deus, eu vou ficar sofrendo. Eu vou ficar esmorecido. E você se pergunta, Deus, mas por que tanta coisa acontece comigo? Se você não tem a resposta, é porque você está na praia só. Você não entrou ainda para dentro desse grande mar do conhecimento de Deus. É isso aqui que Paulo pede. Senhor, me fortaleça no homem interior, para que eu entenda tudo o que acontece comigo. Porque estou debaixo da sua vontade, porque o Senhor tem o melhor para mim, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Esse é o primeiro pedido do apóstolo Paulo. O segundo pedido, no verso 17, diz assim, habite Cristo plenamente. Vamos ler lá? 3:17. Deixa eu pegar meu óculos aqui, que agora está me faltando a visão, né? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Habite Cristo plenamente em vós. O habite aqui, no original grego, ele dá a ideia de algo permanente. Tá? É como se a gente tivesse hoje a questão de você, quando viaja, você vai para um hotel, vai para algum lugar, e você fica ali, então, por um tempo. É uma habitação, tem as mesmas prerrogativas, né? É um domicílio seu ali, temporário. Mas aqui no texto, o original quer dizer que Cristo habite totalmente, que Cristo habite permanentemente, que Cristo habite plenamente, em todos os cômodos, em todas as áreas da sua vida. Não deixe nada fechado, não deixe nada trancado e fora da ocupação plena de Deus na sua vida. Que Cristo habite plenamente em vocês. Esse é o segundo pedido do apóstolo aqui, não de uma forma temporária, mas pela fé, que não haja nenhuma área, nenhum cômodo desocupado, nenhum cômodo trancado na sua vida, meu irmão e minha irmã. Que você não permita que nada da sua vida esteja trancafiado e que você guarde essa chave dentro do seu próprio bolso e que Deus não seja o Senhor da sua casa, o Senhor da habitação, porque Ele habita em nós já. Quando aceitamos a Cristo Jesus, ou melhor dizendo, quando Ele nos recebe como filhos, o Espírito Santo já habita em nós. Mas aqui Paulo está falando, habite Cristo plenamente em vocês. Essa é uma distinção. A gente ouve falar em algumas igrejas aí do segundo batismo, o batismo com o Espírito Santo. Biblicamente isso está errado, irmãos, tá? Biblicamente errado. Quando eu sou batizado, de fato, quando a fé que Cristo gera em mim me chama, e é um chamado incondicional, eu tenho que aceitar, porque Cristo já me escolheu, e eu vou até o encontro dele, porque Ele me chamou, porque Ele me amou, porque Ele derramou sobre mim a sua graça, porque Ele me perdoou. Quando a fé me dá toda essa compreensão do Evangelho, Redentor e Salvador, aí então o Espírito Santo entra na minha vida e faz morada.
Eu sou o templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. Mas e por que então que Paulo pede que Cristo habite plenamente em nosso coração? Porque muitas vezes eu deixo áreas fechadas da minha vida. Deus, o Senhor habita na minha casa, mas na sala dos meus negócios, eu que mando. Deus, o Senhor mora no meu coração, mas no quarto dos meus relacionamentos, eu dirijo. Deus, o Senhor habita na minha vida, mas na minha área profissional, eu dirijo a minha carreira, eu dirijo os meus passos. Isso não é uma habitação plena, isso não é ocupar a casa, isso não é entender a profundidade do senhorio de Cristo nas nossas vidas. Entendem como esse conhecimento que Paulo aqui ora e para nós abre um universo de possibilidades, é o que ele quer nessa oração, que você entenda isso. Cristo habita em você, mas talvez não plenamente. Isso é a plenitude de Cristo, isso é a plenitude do Espírito Santo, que nós devemos almejar, que nós devemos pedir, para que Deus faça isso conosco, porque a nossa salvação precisa ser desenvolvida. Eu já sou salvo, eu tenho garantia e certeza da vida eterna? Sim, a Bíblia me garante isso. Deus já habita em mim, Cristo Jesus, o Espírito Santo? Sim, já habita. Mas habita plenamente? Essa é a dimensão do Evangelho que Cristo e que Paulo nos mostra nessa oração. Cristo já habita plenamente na minha vida e na sua vida em todas as áreas. Na área financeira, você já entregou a chave do seu cofre pessoal, a chave dos seus investimentos, a chave da sua conta poupança, a chave da sua conta corrente. Você já entregou isso para Deus? Cristo precisa habitar plenamente em nossos corações para que a gente entenda tudo isso que essa oração quer dizer e tudo isso que Paulo pede aqui. E que o amor de Deus esteja arraigado em nossa mente. E ele usa duas figuras aqui, uma árvore de raízes profundas e um edifício com um alicerce também inabalável. E ele fala que vocês estejam arraigados. A gente sabe que para tirar uma árvore do chão é uma dificuldade muito grande, principalmente se ela tiver raízes profundas. Até uma erva daninha, quando você vai tirar do seu jardim lá, é uma dificuldade, porque ela tem raízes profundas. Esteja arraigado, firmado, alicerçado, fundamentado no amor de Cristo. Esse é o primeiro aspecto para a gente entender como alcançar essa dimensão do Evangelho, que muitas vezes nós não entendemos o que o texto dizia antes, mas que agora temos a oportunidade de compreender. E o terceiro pedido ele faz no verso 18. E ele diz assim, a fim, com o objetivo, com a finalidade, para que a gente precisa estar alicerçado, arraigado, e para que Cristo habite ricamente em nosso coração. Para que isso? Para poder compreender com toda a igreja, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aqui nós temos uma referência matemática, né? Paulo era muito culto e ele usou aqui uma referência matemática. As pessoas lá, muitas delas não sabiam ler, nem escrever, nem fazer contas. E até hoje muitos brasileiros também não sabem isso. Mas naquela época era muito mais. E Paulo aqui usa uma referência matemática para que aqueles irmãos entendam qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e agora qual é a profundidade. Para a gente entender melhor isso aqui, essas 4 dimensões, que fisicamente falando são só 3, né, porque a gente conhece que a profundidade é o mesmo que a altura, mas eu entendo que no texto aqui Paulo quer
que haja uma imersão. Você já pulou numa piscina? Acho que a grande maioria aqui já teve oportunidade de nadar numa piscina, talvez até beber um pouco de água ali, né, se afogando, não sei, ou mesmo num rio, se você não teve essa experiência. Mas imagine uma grande piscina na sua frente, e você consegue visualizar ali o comprimento, você consegue visualizar a largura, mesmo que você não saiba exatamente qual é. A profundidade você ainda não sabe muito bem, porque você não pulou dentro dela. Mas quando você pula na piscina, aí você tem uma experiência completa dessas 4 dimensões que Paulo fala aqui. Você, se não souber nadar, você vai saber que é muito longe para você chegar até do outro lado. Você vai optar pela largura, que é mais estreita. Se você não souber nadar, você vai até o fundo e vai conhecer muito bem a profundidade e a altura. A imersão dentro da palavra de Deus é essa 4ª dimensão que Paulo fala aqui, que muitas vezes a gente fala, mas isso aqui é a mesma coisa, altura com comprimento, com largura, o que isso tem a ver com a Bíblia? Quem está estudando as grandezas físicas aí sabe, né? Então nós precisamos pular dentro da palavra de Deus, como se fosse um rio, uma piscina que você pula, para que tudo te envolva. Porque senão nós vamos ter uma percepção apenas bidimensional. Quando você está assistindo um filme, não é? Você vê numa tela projetada as coisas acontecendo ao fundo. E você percebe a dimensão do carro, da estrada, o rosto das pessoas, aquilo ali é você vendo. Mas quando você tem uma experiência num filme 3D, quem já teve oportunidade aqui sabe do que eu estou falando, né? As coisas vêm até você e há uma percepção e uma realidade muito diferente daquilo que você já conhecia. O Evangelho do nosso Deus precisa fazer isso em nós, nos dar uma experiência diferente, uma experiência de vida que nos transforme, que nos faça compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. É quando Deus está por todo o nosso lado, está por cima, está por baixo, está do lado, Ele está me envolvendo. Essa é a 4ª dimensão do Evangelho que Paulo fala sobre a profundidade. Você está sendo profundo no seu conhecimento da palavra de Deus? Ou você está só molhando os pezinhos na beira da piscina ou na beira do mar? Pouquinha coisa. Eu conheço da piscina. Eu só fico batendo os pezinhos ali por cima da água, com medo de entrar, não confiando em quem escreveu essa palavra, não entendendo o que Ele quer da sua vida. Será que isso não te desafia a pular e se aprofundar no conhecimento do Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo? Conheça essa nova dimensão. Paulo pede isso aqui no verso 18. E prosseguindo no verso 19, a gente encontra o 4º pedido. Deixa eu beber uma aguinha aqui, porque senão não vou conseguir chegar até o fim, né? Verso 19, olha lá. E conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo o entendimento. Para quê? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que significa isso, então? Significa que a igreja, o ser cristão, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, é você compreender o que não pode ser compreendido. Mas isso parece um paradoxo, né? 2 coisas conflitantes, 2 pontos diferentes. Conhecer o que não pode ser compreendido. Mas Deus já começou essa obra em nós, quando Ele nos dá o entendimento da fé salvadora, e isso gera em nós a percepção de que um Salvador morreu por mim, de que eu me arrependo dos meus pecados, de que eu entendo o sacrifício substitutivo de Cristo Jesus na minha vida. Esse conhecimento é loucura para os gentios, mas para nós é poder de Deus. É poder de Deus, igreja.
esse conhecimento já começou em nós. Quando Paulo fala aqui, então, que nós precisamos conhecer o que não pode ser compreendido, você precisa conhecer no sentido de experimentar, de entender por si mesmo o que é tudo isso que nós estamos falando até agora. Conheça esse Evangelho de fato, experimente, viva esse Evangelho diariamente. Esse é o conhecimento verdadeiro, essa é a profundidade, essa é a nova dimensão que muitas vezes nós não nos apercebemos dela e eu não entendo isso. Conhecer é experimentar nesse sentido aqui que Paulo está dizendo. A igreja precisa conhecer o amor de Cristo, experimentar o amor de Cristo. E eu não falo aqui do amor como um sentimento, porque a gente sabe que não é isso. O amor é muito maior do que um sentimento. O amor é compromisso, o amor é aliança, o amor é respeito, o amor é envolvimento, o amor é conhecimento. O amor é mudança de vida, o amor é mudança de hábito, o amor é mudança de pensamento. Isso é experimentar o amor de Cristo. Conhecer nesse sentido, essa é uma petição que Paulo faz aqui também nessa oração. E na parte B aí ele fala, sejais tomados de toda plenitude de Deus. Sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A coisa então só vai aumentando. Vocês entenderam? Paulo começa falando de uma coisa mais simples, depois ele vai evoluindo, e aqui ele chega no topo dessa montanha de oração. E ele fala, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. O que é isso, gente? Você consegue entender, você consegue compreender isso? Tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui Paulo está falando que nós seremos como Deus? Não. Não é uma doutrina panteísta, né, de que tudo é Deus e Deus está em todas as coisas. Não é isso. A Bíblia não iria se contradizer. Tomados de toda a plenitude de Deus. É algo maravilhoso que a gente não consegue de pronto entender muitas vezes, mas quem consegue se aprofundar no Evangelho entenderá. Paulo está dizendo isso. Quais são os efeitos? Porque somente através dos efeitos é que nós vamos saber se estamos tomados de toda a plenitude de Deus. Não tem um plenitudômetro, né, que a gente vai saber, hoje eu estou mais cheio do Espírito Santo, amanhã um pouquinho mais, né, tipo um tanque de gasolina. Não. Você só verá isso através dos frutos, através das obras, através da mudança de vida. Aí você saberá se está sendo ocupado em todas as áreas da sua vida pela plenitude do Espírito de Deus. Algumas coisas que precisam mudar, então, para a gente entender que estamos sendo tomados pela plenitude de Deus. Precisamos ter uma vida agora, uma vida de santidade. A salvação é uma das coisas que acontece na vida do cristão, mas não é a única. Eu preciso da salvação e eu preciso desenvolver isso na minha vida, até o dia em que eu for chamado, ou até o dia em que a igreja for levada por Ele em glória. Eu preciso desenvolver essa salvação que Deus já colocou no meu coração e na minha mente. Preciso ter uma vida de amor, de realizações práticas. A gente tem muito a ideia do amor romântico, né? Que a gente vê isso em filmes, desde quando era criança, os filmes da Disney, né? E hoje em dia isso está meio relegado a um segundo plano, mas a gente tem uma ideia do amor como algo romântico. É um dos aspectos no nível conjugal, mas nós estamos tratando aqui de um amor que vem da fonte dele, o amor de Deus. É algo muito maior, é algo que envolve renúncia, é algo que envolve sofrimento, é algo que envolve perdão, é algo que envolve mudança de atitude, é algo que envolve tomar o cálice da salvação, é algo que envolve carregar a cruz dia a dia. Isso é o amor de Deus. Não um sentimento, eu amo fulano,
Eu vou amar aquelas pessoas que perderam seus bens lá na Bahia, em Minas Gerais, no Tocantins. Eu amo esses irmãos, eu vou orar por eles. O amor é mais do que isso. É mais do que você sentir isso. Não que a gente não possa sentir a bondade de Deus, o amor de Deus fluindo através de nós, mas não se deixe levar apenas pelas emoções na sua vida. Muitas igrejas se deixam levar por elas, mas isso, biblicamente, não é o certo, porque as emoções são um turbilhão na nossa vida. E elas vão e vêm e a gente depois se esquece delas. Conheça, aprofunde, entre nessa vida de amor que é efeito da plenitude de Deus. Uma vida de pureza, uma vida de obediência. E para concluir, nos versos 20 e 21, a gente tem aqui então Paulo falando: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Outro superlativo aqui dentro da oração. Nossa, mas essa oração de Paulo aqui, daria para a gente usar numa aula de português como atributos que sempre são valorizados e aumentados. Isso é um superlativo. Paulo já tinha falado de tanta coisa especial aqui, mas no final ele fala: olha, irmãos, para concluir, ora, a Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha só, que maravilha isso. O seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O poder do Evangelho que opera dentro de mim e dentro de você, precisa fazer essas coisas aqui, infinitamente maiores do que tudo que pedimos ou pensamos. E nós temos pedido muito pouco nessa área espiritual. Muitas vezes a gente pede um emprego melhor, muitas vezes a gente pede um emprego apenas, muitas vezes a gente pede saúde, muitas vezes a gente pede residência, muitas vezes a gente pede para isso, pede para aquilo, mas não pede para conhecer a plenitude de Deus. Essa é a quarta dimensão do Evangelho. Quando você chega nesse ponto de entender a profundidade do Evangelho de Cristo Jesus, aí sim você pulou nessa piscina do conhecimento. Aí sim Deus vai te envolver em todas as áreas. Aí você vai sair todo molhado, porque você entrou dentro, pulou, não ficou com conhecimento raso, superficial. Não ficou. O Evangelho, o poder que opera em nós, deve promover restauração de vida, restauração nos relacionamentos. Precisa promover a capacidade em nós de perdoar os outros, assim como nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Talvez é uma área da sua vida que esteja trancada. Eu tenho aquela coisa com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com não sei com quem, e eu não posso perdoá-lo. E eu não vou perdoá-lo. E eu não quero perdoá-lo. A capacidade de perdoar alguém é o poder do Evangelho mudando a sua vida. Peça isso para Deus, se esse é o caso. E Ele vai mudar, porque o poder dEle é infinitamente maior do que tudo que a gente pode pensar ou pedir. Peça isso. Outra coisa, o Evangelho opera em nós também algo difícil, amor pelos inimigos. Aí não, né? Aí é difícil mesmo. Eu vou amar aquele cara chato lá do trabalho que fica fazendo bullying comigo, aquele garoto ou aquela menina lá da faculdade que fica me atormentando sempre que eu tenho alguma manifestação evangélica, né? Quando eu falo alguma coisa, quando eu discordo de algo que a sociedade concorda. Você deve amá-lo, você deve orar por ele. Isso é conhecer a plenitude de Cristo. Isso é o poder do Evangelho transformando sua vida. Ore por isso. Paz na tribulação. Quando você tem o poder do Evangelho operando em você, você consegue ter paz, mesmo em meio a tudo
que esteja um caos à sua volta. Você consegue essa paz que excede todo entendimento. Você consegue isso. Não tenha também medo da morte, né? Talvez é uma das áreas da sua vida que você precisa trabalhar com o poder do Evangelho. Eu conheço alguns cristãos que têm pela de medo da morte, né? Não quer morrer de jeito nenhum. Tô salvo, mas não quero morrer, né? Desse jeito, né? Acredita em fantasma, esse tipo de coisa. Irmãos, deixa o poder do Evangelho tirar esse medo da sua vida. Porque o medo da morte é algo natural no ser humano. Porém, é algo que já foi superado em Cristo Jesus. Porque Ele venceu a morte. E essa garantia dele é o que nos dá a coragem de enfrentar a morte, mesmo quando ela está ali batendo na nossa porta, né? Muitos estão doentes, muitos têm doença terminal. A gente visitou uma pessoa que estava com a doença terminal, muito próxima de nós, e a gente pôde falar um pouco mais dessa profundidade do amor de Deus na vida dela. E ela entende isso, e ela é uma cristã, e ela é uma pessoa de Deus realmente que conheceu e conhece esse poder do Evangelho. E mesmo ali, próximo, medicinalmente falando, né? Próximo da morte, a gente sabe que para Deus não existe impossíveis, Deus pode fazer infinitamente mais. Estou falando do ponto de vista humano. Mesmo próximo dali, essa pessoa sabe que a vida dela é para a glória de Deus. A morte dela é para a glória de Deus também. Trabalhe isso. Deixe que o poder do Evangelho trabalhe isso também na sua vida. E agora, onde está esse poder? Onde está esse poder aí? A gente sabe que esse poder vem do nosso Deus. Isso deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo. Nada menos que isso nas nossas vidas. Esse tem que ser o padrão. O poder do Evangelho nos transformando dia a dia. O conhecimento do Evangelho, a profundidade, o deixar entrar a palavra de Deus em todas as áreas da sua vida. Isso precisa acontecer para você conhecer esse poder. Senão você nunca vai conhecer. Esse deve ser o nosso alvo, esse é o padrão. E por último, coloca o slide aí, Raquel, para nós, para a gente relembrar as 4 coisas aí. As 4 coisas. Quando você for orar, lembre-se delas. Faça uma oração parecida com essa de Paulo. Relembre-se quando você for orar. Peça o fortalecimento interior. Mais do que o seu fortalecimento externo, da sua saúde, talvez, peça o fortalecimento interior. Porque se você estiver firme interiormente, você vai vencer essa doença, de uma forma ou de outra. Ou entendendo que ela é para a glória de Deus e vai te levar, ou entendendo que é para a glória de Deus e Ele vai te curar. Uma das duas realidades irá acontecer. Isso é um entendimento que poucas pessoas têm. Mas eu espero em Deus que você consiga esse poder que te dá essa experiência, o poder da plenitude do Espírito Santo. Fortalecimento interior, habitação plena. Destrave todas as áreas da sua vida para Deus, para Ele assumir o senhorio completo, absoluto. Que Ele habite ricamente e totalmente em sua vida. A segunda petição que você deve fazer. Terceira petição, conheça o Evangelho. Conheça no sentido de se aprofundar. Conheça a 4ª dimensão, que é quando você pula dentro dele e percebe que ele te envolveu como um todo, como numa piscina. Você pula lá, você sabe se a água está fria, se a água está morna, se está boa, se você consegue atingir o fundo ou não. Você tem essa percepção sensorial. Conheça o Evangelho dessa forma. Que ele te envolva por trás e por diante. Que ele te envolva por cima e abaixo, dos lados. E que você conheça e experimente isso. Essa experiência de pular na 4ª dimensão do Evangelho é que eu queria que a igreja e que eu mesmo tenha sempre.
Muitas vezes a gente começa assim na vida cristã e depois a gente sai da piscina para tomar um solzinho lá fora. E a gente vai tomando sol e vai acostumando e a água parece que vai ficando fria. E eu vou me distanciando das verdades do Evangelho, porque eu estou tomando sol do lado de fora. E esse Evangelho não está me molhando constantemente, para que eu perceba que Ele é o poder de Deus para me mudar e para me transformar. E por fim, quarto pedido que você coloca aí para orar: experimente o amor de Cristo constantemente. Experimente o amor de Cristo todos os dias na sua vida. Porque o amor de Cristo não é um sentimento. Não pense nele como um sentimento. O amor de Cristo é ação. O amor de Cristo é atitudes. O amor de Cristo é dar entendimento. Isso é conhecer o amor de Cristo. Isso é se aprofundar nas dimensões do Evangelho e entender o comprimento, a largura, a altura e a profundidade desse Evangelho. E entender que isso é um poder imenso. É um poder que vem do nosso Deus, que consegue fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pensa, de que tudo aquilo que a gente possa pedir. Esse é o nosso Deus. Esse é aquele Deus que te deu um nome familiar. Você agora faz parte do corpo de Cristo. E isso nos garante a eficácia dessa oração. Isso aqui não é uma oração vaga que Paulo fez imaginando essas coisas. Ele experimentou essas coisas. Ele conhecia profundamente esse Evangelho. Por isso ele orava para que os efésios também conhecessem. Por isso eu oro para que nós também, Igreja União, conheçamos isso. Isso é um genuíno avivamento. Isso é um genuíno transformar a igreja. Muitas vezes a gente associa o avivamento a questões de prodígios, de sinais e tudo mais, né? Que eu quero ver, que eu quero sentir, que eu quero experimentar isso. E eu caio, e eu pulo. Mas será que depois que você cai, você se levanta de uma forma totalmente transformada? Essa que é a pergunta do cristão genuíno. O avivamento nasce dessa plenitude do Espírito de Deus em nossas vidas. Quando a gente atingir essa profundidade, aí então a igreja será uma igreja avivada. Que Deus nos abençoe e nos dê essa santa vontade de orar pedindo essas 4 coisas. Lembre-se disso. Peça isso a Deus, né? Deixa um pouco as coisas espirituais, materiais, e vai para a dimensão espiritual. Porque Deus vai fazer muito mais do que o que você pede. Até daquilo que você pensa. Porque Ele é o Deus do impossível. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.